Vou-vos receber com muita alegria também na minha casa. As mulheres da minha casa ponho-as na rua porque não podem estar a assistir a essa reunião. E é isso, terei essa alegria então de vocês estarem comigo na minha casa. Glória a Deus por isso. Então tomem nota, dia 8 de novembro às 20h30, e depois eu vou enviar pelo grupo do WhatsApp, envio-vos a morada, tudo certinho. É muito perto aqui da igreja, aqui na Torre da Marinha, então glória a Deus por isso. Depois havemos de fazer, voltaremos depois a fazer, já combinei com o irmão Fernando fazer também, depois em janeiro, outra reunião para os homens. Glória a Deus. E é isso. Vamos então à palavra de Deus. Eu quero fazer aqui, primeiro que tudo, uma declaração, que é o seguinte. Não sei se os irmãos, quando estão a ler, já leram o Novo Testamento, principalmente as cartas de Paulo. Paulo muitas vezes dizia assim: isto digo eu e não o Senhor. Quem é que já ouviu essa expressão, não é? Digo eu e não o Senhor. Portanto, seria ele, a opinião dele, a fé dele. E depois havia outras alturas que ele dizia: não digo eu, mas digo o Senhor. Então hoje, a mensagem de hoje vai ter duas partes distintas. A primeira parte é aquilo que eu digo, é aquilo que eu creio, e depois vou fundamentar o que eu creio com a palavra de Deus, mas deixo, digamos assim, ao critério de cada um de vocês depois tomar nota. Portanto, não é uma doutrina. Os irmãos estão-me a entender? Pronto. E depois a segunda parte da mensagem, já não sou eu que digo, mas é o Senhor, que é instruções de Deus para nós, instruções de Jesus, na verdade de Jesus, Deus, claro, para todos nós. Nós vamos continuar a falar de fé, e o título desta mensagem é: a fé em Cristo domina o mal real. Digam todos comigo: a fé em Cristo domina o mal real. Nós temos vindo a falar sobre este assunto de fé, e eu encorajo os irmãos a irem à internet, ao YouTube, e lá estão todas as mensagens que temos vindo a falar sobre este tema. A fé nos é imputada quando nós cremos no Evangelho de Jesus Cristo. E a fé é um dom que nos é imputada por eu acreditar naquilo que o Evangelho me fala. E hoje nós vamos entender, creio eu, nós vamos entender porque é que esse dom nos foi dado. E acima de tudo, vou já aqui resumir, tal e qual como está no título. O dom nos foi dado, acima de tudo, para nós dominarmos o mal. Dominarmos o mal real que está aí, 24 horas. E então, falando eu, entrando nesta fase do eu agora, quero dizer a vocês que na ótica do José Fidalgo, o mal sempre existiu. O mal sempre existiu. Mesmo antes da queda de Lúcifer. Há esta ideia de que o mal nasceu com Lúcifer. Mas eu estou aqui a falar, e depois vou-vos mostrar na Bíblia porque é que eu creio assim. O mal sempre existiu, mesmo antes da queda de Lúcifer, como antítese conceitual do bem. Uma coisa é o conceito e outra coisa é a realidade. Eu vou dar aqui um exemplo, talvez possa ajudar melhor ainda o que eu acabei de falar. Vamos imaginar que em Portugal as cadeias, as prisões estavam vazias de bandidos. Era bom, não é? Há 2, 3 anos atrás, eu li uma reportagem que, por exemplo, na Holanda, existem cadeias que estão vazias. Significa o quê? Que há poucas pessoas a praticar o mal real. O mal real, a realidade. Transformar
o mal como conceito numa realidade, numa ação. Mas o conceito do mal na Holanda existe. E aonde é que existe? Na lei. Porque a lei mostra que se fulano tal fizer certas ações, ele é punido. Isso é considerado mal. Então o mal existe na lei como conceito. Por isso é que eu digo que a lei, ou digamos, eu digo o seguinte, que o mal sempre existiu como conceito. Porquê? Porque a santidade de Deus, ainda hoje cantamos que Deus é santo, a santidade de Deus decreta, determina a existência do mal. Como quê? Como contraditório. Porque nós nunca podemos saber assim. Por exemplo, imagine que não havia mal, não havia o conceito do mal. E alguém dizia assim, Deus é santo. Mas ele é santo porquê? Como é que eu sei saber o que é a diferença de santidade e de não santidade? Tem que haver um contraditório. Ok? E nós vamos ver, nas passagens que eu vos vou mostrar, que esse conceito está presente para que as criaturas que Deus criou, porque Deus não criou só o homem. Antes de criar o homem, Deus já tinha criado outros seres, os anjos. Ok? Então, nós vamos ver hoje que Deus achou iniquidade no coração de Lúcifer. Como é que os outros seres podem estar assim do lado de Deus para perceberem que no coração de Lúcifer existe iniquidade? Tem que haver um conceito de iniquidade. Teria que existir algo que mostrasse aos outros seres todos o que é que significa santidade e o que é que significa iniquidade. Amém? Estão a seguir? Portanto, isto é o raciocínio de José Fidalgo, de acordo com aquilo que já vamos ver, que eu vos vou mostrar pela palavra de Deus. Agora, por exemplo, veja aí Romanos 7, versículo 7. Eu acho esta declaração do apóstolo Paulo absolutamente interessante e que nos ajuda a entender, na minha perspectiva, o que eu estou a falar aqui. Olha o que o Paulo diz aqui no versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Podíamos dizer assim também, o conceito sobre o mal é pecado? Não, o conceito não é. E ele até responde assim, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, como é que eu sei o que é o significado de cobiçar? Esse significado de cobiçar tem que estar escrito em algum lado. Neste caso, Deus usou-se de Moisés para escrever a lei. E a lei, na verdade, a lei foi inspirada no coração de Moisés e ele escreveu esta lei. E quando chega lá, assim, nos 10 mandamentos, diz assim, não cobiçarás. Ora, está lá o conceito. O conceito está lá. É o conceito pecado? Não, o conceito não é pecado. Mas a prática do oposto daquilo é que é pecado. É que é grave. É que é o mal real. Tornou-se o conceito em realidade. Ok? Por isso eu acho interessantíssimo porque só conheço que pequei porque a lei me diz. Ora, como é que os anjos de Deus e as escrituras de Deus foram descobrir que existia iniquidade no coração de Lúcifer? Porque o conceito sobre o mal estava lá. O conceito estava lá. Porque Deus é justo.
Porque Deus não fez robôs. É aqui também, isto é interessante eu dizer o seguinte: Deus não fez de nós androides. Deus não obriga ninguém a louvá-lo. Deus não obriga ninguém a adorá-lo. Deus criou-nos a nós homens para seu louvor. Mas Ele não criou um chipzinho, um androide, porque o androide não tem vontade própria. O androide andava ali. Porque às vezes há pessoas que dizem assim: então, mas porquê é que Deus permite o mal? Deus decreta o mal como antítese ao bem real. Ele é que é o bem real. Jesus disse àquele jovem rico assim: não há ninguém bom a não ser Deus. Um só que é bom. Ele é que é bom. Ele é que é bom. Ele, Deus, é o bem real. Ele é o praticante do bem real. Mas o conceito do mal, ele sempre existiu como antítese, como contraditório daquilo que é o bem, daquilo que é bom. Aleluia. Veja aí Gênesis capítulo 2, e agora vou-vos começar a mostrar porque é que eu falo assim. Porque é que eu, José Fidalgo, acredito assim. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Deus criou o homem, criou a terra, os céus, tudo muito certinho. E havia um jardim no meio do plano da terra, não é? Havia um jardim que Deus decidiu dar como um presente para o homem cuidar e desfrutar dos frutos que esse jardim produz. Há pouco tempo eu estive na Cocélia, na Madeira, na Ilha da Madeira, e tem lá jardins lindíssimos. E sabe uma coisa, não sei se acontece o mesmo consigo que acontece comigo. Quando eu estou num ambiente assim da natureza, do jardim, das plantas, das árvores, nós sentimos-nos tão bem. Eu sinto-me tão bem. É um momento de parece que o tempo para. É uma paz absolutamente incrível que sentimos. Parece que as árvores falam connosco. As flores, as folhas, tudo. O desfrutar da natureza é algo fantástico. Deus criou a natureza para abençoar a nossa alma. E aquele jardim foi criado para abençoar Adão e Eva. Onde eles podiam desfrutar do prazer daquele jardim e também desfrutar de frutos que as árvores produziam. E agora veja aqui o versículo 8. E plantou o Senhor. Quem é que plantou? Foi o diabo que plantou? Não, o Senhor plantou no jardim do Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar. Quem é que fez brotar? O Senhor Deus. Da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida. Depois diz assim: e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Quem é que plantou isto? Não foi o diabo. Foi Deus. Então, o conceito estava lá. O conceito permanece. Veja aí Gênesis mais à frente, capítulo 3, versículo 5. Olha o que o diabo diz a Eva. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O diabo não está aqui completamente a mentir. Há uma coisa que nunca ninguém poderá ser. Ninguém pode ser como Deus. Ninguém pode ser Deus. Esse lugar pertence-lhe a ele e a mais ninguém. Mas há uma coisa que o diabo fala é que sereis como Deus no sentido, sabendo bem e o mal. Bem e o mal. Agora veja aí Gênesis 3, 22. Quando Deus fala entre Deus, isto é, Pai, Filho e Espírito Santo, os três chegam a esta conclusão. Olha aqui, versículo 22. Então disse o Senhor Deus:
Digam comigo, eis que o homem é como um de nós. Mais uma vez, eis que o homem é como um de nós. Ele não está a dizer o homem é Deus, não, mas é como um de nós. Em que sentido? Ele diz a seguir, digam comigo, sabendo o bem e o mal. Sabendo o quê? O bem e o mal. E agora, pasme, Isaías 45, 7. Nós já vamos voltar a Gênesis. Isaías 45. Versículo 7. O profeta Isaías, debaixo de inspiração, ele profetiza e anuncia a vinda de um homem que iria tirar o povo de Israel do cativeiro. O rei Ciro, sendo pagão, nasceu num país que é pagão, e esta profecia de Isaías, ele profetiza 100 anos antes de Ciro vir, com 100 anos de antecedência, em que ele iria levantar alguém, disse o nome e tudo, aqui no versículo 1 diz assim, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tome pela mão direita, para abater as nações diante da sua face. E esta profecia foi dada 100 anos antes de Ciro nascer. Porque Deus é omnisciente, Ele é omnipresente, Ele está no princípio, Ele está ao fim. Deus já viu o fim, Ele está presente. Aleluia! Glória a Deus! E ele usa-se de Isaías profetizando acerca de um rei que vinha ajudar. E a certa altura, nesta profecia, no versículo 7, diz assim, digam todos comigo, eu formo a luz. Quem é que acredita que Deus forma a luz? Haja luz. Mas olha agora a seguir diz assim, eu crio as trevas. Ai não, isso não é de Deus. Mas é o mesmo que está a falar. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. O que é que isto quer dizer? Deus é Deus. Ele tem o controle de tudo. Ele está em tudo. Ele está em todo lado. E por isso eu digo, porque é que eu creio que o mal sempre existiu? Como antítese ao bem real que é Deus. Deus é o nosso bem real. Aleluia. Ele é que é o bom. Mas para eu poder dar essa glória, para que as criaturas pudessem ver como Deus é mesmo bom, o conceito do mal teria que existir. E vou dizer uma coisa que é duro saber, a dizer, mas é verdade. Muitas vezes, não diria muitas, mas algumas vezes, Deus se usou do mal para ajudar o bem. Porquê? Porque o Senhor é Deus. Ele é Deus de tudo. Ele usa-se até, usou-se de uma pessoa que aos olhos de muitos é um pagão, é fora de Israel na altura, não era, digamos assim, descendência divina, por assim dizer, do rei Ciro, e usou-se do rei Ciro para depois fazer o quê? Libertar a nação, aleluia, do cativeiro. Isto agora dava aqui pano para mangas. Havemos de falar destas coisas noutras núpcias. Agora o que eu quero dizer é o seguinte, esse conceito do mal, ele foi encarnado por Lúcifer. Lúcifer encarna, personifica, pega no conceito e realiza-o. Fica dono do conceito, fica dono do mal. E podemos ver isso, por exemplo, em Ezequiel 28, podemos abrir Ezequiel. Ainda estou na fase
do fidalgo. Está bem? A Bíblia, ela não é, digamos assim, as Escrituras não é 100% claras e não posso dizer assim, o que eu estou a falar até aqui é uma doutrina. Não posso dizer isso. Os irmãos estão-me a entender? Eu não posso dizer isso. Mas o que eu posso dizer é que, como o apóstolo Paulo dizia, aquilo que eu creio vos transmito. E estou-vos a tocar num assunto que muita gente recusa-se a falar. Porque há muita dúvida sobre esta questão. E esta questão para mim hoje é tão clara que faz todo o sentido do porquê que chegamos aqui. Faz todo o sentido. Veja aí Ezequiel 28, versículo 14. Isto era uma profecia para o rei de Tiro, mas esta profecia, ela tipifica aquilo que aconteceu com Lúcifer. E no versículo 13 diz assim, estavas no Éden. Ora, o rei Tiro não estava no Éden. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardónica, o topázio, o diamante, a turquesa, o ónix, o jaspe, a zafira, o carbúnculo, esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores, dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim, é uma designação de autoridade, digamos assim, de anjo, ou de qualificação de anjo. Tu eras querubim, ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras. Olha aqui, como é que eu vou começar agora a comparar o que é perfeição, o que é imperfeição? Tem que haver conceito. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Até que se achou iniquidade em ti. Aleluia. Aleluia, quer dizer, infelizmente, não é bem aleluia, mas pronto. Olha, depois ele começa uma descrição aí da multiplicação por aí fora. E depois diz assim o versículo 17: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. E vai daí afora. Agora veja aí Isaías 14, as páginas atrás, Isaías 14. Versículo 12. E diz assim a palavra de Deus: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, Lúcifer, é o que significa o nome, estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima de mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. E agora veja versículo 15. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Diga todos comigo, contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Olha para mim. Lúcifer, ele se apropria do conceito. E ele torna o conceito numa realidade. E ele decidiu por ele mesmo. Ele não tinha nenhum tentador para o tentar. Ele decidiu por ele mesmo. É isto que eu quero. Eu quero isto. Deus fala que é santo, mas eu vou tirar-lhe a santidade. Eu vou fazer, eu vou subir. Eu é que vou ser Deus.
E ele toma esse conceito em realidade, só que ninguém consegue vencer Deus, glória a Deus. E Deus determinou logo ali que não havia safa para aquele ser, porque ele diz assim: ao mais profundo dos infernos, do abismo, tu vais ficar. Lúcifer não tem redenção. Não há redenção para Lúcifer. Veja aí Apocalipse 20. Apocalipse 20. Isto são aqui verdadeiras aulas de escola bíblica. O que é que os irmãos acham? Às vezes algumas pessoas perguntam assim: ó pastor, mas você ao domingo devia falar assim mais soft, assim coisas mais... Oh irmãos, o que há para aí mais é snacks. A gente aqui é cozida à portuguesa, glória a Deus. Aqui é para nós comer feijoada. Irmãos, se os irmãos não aprenderem estas coisas na igreja, onde é que vão aprender? Diga lá. É na televisão. Ninguém vai ensinar isto. Então, Apocalipse 20, versículo 10, diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Aleluia! Toma lá para aprenderes. Onde está a besta, também a sua besta, e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Glória a Deus. Depois vem o juízo e a seguir vem a determinação. E no versículo 14 diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amados, o Lúcifer já está encaminhado. Agora, entretanto, Deus criou o homem. Não é? Como todos sabemos. Deus criou o homem e Deus não criou, volto a dizer, nenhum robô. Ele criou-nos à sua imagem e semelhança para o adorar. E nós devemos, de coração, adorá-lo. Não por obrigação, não porque tem que ser, mas porque há um desejo profundo de nós mesmos de nos aproximarmos do nosso Criador. E Deus não escondeu a árvore. Nós lemos há pouco que Deus plantou lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ao lado, no mesmo sítio, no centro do jardim, estava lá a árvore da vida. Então, o conceito estava lá. Estava lá o conceito. E você diz assim: mas porquê que estava lá o conceito? É simples. Veja aí Gênesis capítulo 2. Gênesis 2. Versículo 16 e 17 diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás, digam comigo, livremente. Olha para mim. O que é que Deus nos deu? Liberdade. Ele nos deu aquilo que nós falamos muito, a religião fala muito de livre-arbítrio. E às vezes nós confundimos um pouco o livre-arbítrio no sentido assim: então eu faço o que quero. Sim e não. Porque a nossa liberdade, ela precisa de critérios e de conceitos. Porque senão vira libertinagem. Vira aquilo que nós não gostamos. Jesus Cristo disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então veja, a verdade é o critério. Mas se eu andar na verdade, então vou ter o fruto desse critério, que é a liberdade. Mas para eu ter liberdade, tenho que andar na verdade. Então essa verdade, na verdade, é o quê? É a soberania de Deus. A verdade é a soberania de Deus. Então Deus disse assim: olha,
Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia, digam comigo, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ora, eu acredito, porque Deus não é um Deus assim de enigmas. Enigmas. Obrigado. Deus, eu acredito que o conceito de morte, Adão sabia o que era isso. Porque ele diz assim: olha, se tu comeres do fruto dessa árvore, certamente morrerás. Ora, eu para poder, quando, por exemplo, eu vou tirar o código da estrada, e eles dizem assim: se você ultrapassar este sinal, talvez este sinal de proibido, se você ultrapassar e a polícia o ver, certamente vais ter uma multa. Então eu tenho que perceber que aquele sinal o que é que me quer dizer. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim: eles comeram o fruto e então pronto, a partir daí abriu-se os olhos e eles passaram a saber o que era o mal. Não, o mal como conceito sempre existiu. E Deus não escondeu esse conceito, porque se Ele quisesse esconder, Ele fechava aquela árvore a 7 trancas. Tirava a árvore de lá, nem sequer lá punha. Quem é que me está a entender? Então o conceito estava ali para lembrar a Adão: olha, se tu comeres disto, podes ter a certeza que tu vais morrer. E infelizmente foi o que aconteceu. E agora ouça o que eu vou dizer. Deus deu liberdade ao homem para escolher. Mas eu volto a dizer, não há liberdade sem critérios e referências. Qual foi o critério de Deus aqui? Deus disse: de toda a árvore, não é, do jardim comerás livremente, mas da árvore do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Adão sabia para o que ia. Ele sabia para o que ia. O problema é que quando Adão come o fruto e a Eva come o fruto, aquele conceito se tornou realidade na vida do homem. Porquê é que se tornou conceito? Porque autorizou o tentador, que era o que tinha encarnado, digamos assim, o mal, ele autorizou o tentador a injetar o veneno no coração do homem. E a partir daquele dia, em vez do homem viver do fruto, sim, da vida, começou a viver do fruto das decisões. Decidir entre o bem e o mal. E é engraçado, até foi a Célia, no outro dia estávamos a conversar, já não lembro quando é que foi, mas ela falou uma coisa, a minha esposa, algo que ficou muito no meu coração, que é o seguinte: ela crê em algo que eu também creio, que é o seguinte: nós devíamos viver, as nossas decisões deviam estar em cima daquilo que representa a vida e não aquilo que representa o bem ou o mal. Porque muitas vezes já aconteceu consigo, aconteceu comigo, muitas vezes fazemos o bem porque parece mal. E isso não, parece mal não fazer. Parece mal não fazer bem. E isso é a hipocrisia. Porque nós não estamos a ser sinceros connosco mesmo. Então nós devíamos decidir o quê? Pela vida. A vida era o fruto que nós devíamos comer todos os dias. A vida leva o standard cá mais acima. Porquê? Porque muitas vezes, por exemplo, agora está a acontecer uma coisa assim: as pessoas já andam a lutar pelos direitos e querem levar os direitos à justiça. Só que há uma coisa que nós temos que entender: a justiça não pode suscitar no povo ódio. Porque justiça com ódio não é justiça divina, é justiça do homem. Os irmãos estão a entender? Vamos defender o direito do animal, vamos defender o direito do gay, vamos defender o direito disto e daquilo. Sim, mas depois, quando se discute esse assunto, uns querem defender e outros dizem: isto tem que ir à justiça, a justiça tem que defender e gera, em vez de gerar
digamos assim, uma harmonia na sociedade, gera ódio na sociedade. E hoje a sociedade está cheia de ódio. É só você ler o que se escreve nas redes sociais, é tudo a dar a bicada uns com os outros. E ainda hoje aconteceu uma coisa, e ele vai de certeza ouvir esta mensagem, mas é para ajudá-lo, amigo, que é o seguinte: eu pus um artigo que foi escrito na Visão por um senhor que é pastor, e eu gostei imenso desse artigo e coloquei lá. E houve outro senhor que diz assim: este artigo é bom, mas este senhor devia também falar disto, aquilo, aquilo outro. Lá está, sempre uma bicarada. Lá está, nós andamos, em vez de irmos lá acima, comer a vida, viver pela vida, decidir pela vida, andamos aqui a decidir pela justiça do homem, entre o bem e o mal, aquilo que parece bem e o que parece mal. Agora, o homem, sabemos todos nós, que ele comeu do fruto. E sabemos, a partir daqui, que a morte entrou na humanidade. Mas sabe uma coisa linda que eu quero dizer a vocês? Porque há muitos anos atrás, eu acreditava que Deus condenou o homem ao inferno. Mas não. O único ser que foi decretado direto para o abismo foi Lúcifer. Então o que é que Deus decretou? Deus decretou morte física, este corpo vai voltar ao pó, e decretou que tu vais começar a ter que comer do fruto da terra com o suor do teu rosto, e espinhos e cardos da terra te vai produzir. Isto significa que a vida é dura. A vida é difícil. Mas ele não decidiu, não disse assim: pronto, e agora vocês vão todos para o inferno. Malandro do Adão, vai já para o inferno. Não. E aqui foi algo que esta semana eu tive, ao ler a Bíblia, ao ler Gênesis, algo aconteceu no meu coração que eu nunca tinha visto. A graça, o amor de Deus que Ele tem por o homem, tão forte como eu vi esta semana. Veja aí Gênesis capítulo 3. Vocês sabem que Adão e Eva, quando se aperceberam de meter um pé na argola, eles viram que estavam nus e eles foram cobrir-se com folhas de figueira. Um bocado mal amanhado, provavelmente, não sei. Mas olha o que é que Deus fez com eles. Este versículo, esta semana, irmãos, saltou-se aos meus olhos. Vocês, não sei se existem alguns filmes de desenhos animados que os bonecos fazem aos olhos assim, não é? Parece uma mola. Este versículo fez assim. Uma coisa fantástica. Ele aqui, o versículo 21, diz assim, digam todos comigo: e fez o Senhor Deus. Quem é que fez? Deus. Fez o quê? A Adão e à sua mulher túnicas de peles. E este é que foi, o meu coração se derreteu como cera. E os vestiu. E os vestiu. Como é que Deus vai condenar Adão e Eva ao inferno se Ele tem esta graça para com eles depois de eles terem desobedecido a Deus? E sabe o que é que mais saltou ainda? É que eu sei, e isto é doutrina, e já não sou eu que digo, mas é a palavra do Senhor, que é a doutrina o quê? Que nunca ninguém viu Deus o Pai. Nunca ninguém viu Deus o Pai. E nem nunca o verão, porque em Timóteo diz que Ele habita numa luz inacessível. Mas Jesus, o anjo do Senhor, que apareceu várias vezes durante a história, o Melquisedeque que esteve diante
de Abraão e que comeu com ele a ceia. O quarto homem que esteve dentro da fornalha, daquele Sadraque, Mesaque e Abednego, aquele que esteve na cruz e aquele que agora vive em ti, foi aquele que vestiu Adão e Eva e com as suas próprias mãos teceu túnicas de peles. É fantástico isto, irmãos. É fantástico nós vermos, porque nunca ninguém viu Deus, o Pai. E lembra-se que a seguir o versículo diz assim, no versículo 22 diz assim: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Estava ali a Trindade, é como um de nós agora. Mas quem é que vestiu aquele Adão e aquela Eva que estavam destroçados, completamente destroçados? Porque quando nós falhamos, irmãos, nós ficamos como eles, destroçados. Eu não sei se você é como eu quando eu falho, eu fico triste. Eu ainda fico a pensar, será que Deus gosta de mim? Que a grande barraca que eu cometi esta semana, será que Deus gosta de mim? E Deus, depois de ter dado a sentença e ter dito assim, tu vais morrer, o teu corpo vai voltar ao pó, tu vais comer do fruto do teu trabalho com muito sacrifício, espinhos e cardas vai produzir a vida toda. Mas eu quero dizer a ti que eu te amo. Eu quero dizer a ti, anda cá, tu estás mal vestida com essas folhas de figueira, e se vem uma rabanada vai o figo à vida. Anda cá, toma esta roupa feita de pele. Eu gosto de casacos de pele, eu gosto. Se eu falar isto muito, ainda vem os direitos aí dos animais, caem em cima de mim. Mas é tão bonito um casaco de pele, é tão bonito coisas de cabedal. Eu gosto, irmão, estou a ser franco. Se você não gosta, não tem que gostar. Mas ele foi buscar do melhor. Sabe o que é que isto me faz lembrar? A parábola do filho pródigo. Quando o pai viu o filho todo destroçado, ali lá em cima do monte, que gastou o seu dinheiro com as prostitutas, arrebentou-se a vida toda. O pai vê o filho e diz, vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma festa, vamos recebê-lo de braços abertos. Vamos já preparar roupa para ele, porque ele vem todo sujo. Vamos lhe pôr um anel. Porque ele é um de nós. Ele estava perdido, mas ele foi ganho. Ele foi ganho. E o próprio Cristo está na redenção. Ele é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Ele faz aquela roupa, ele veste-os. Não foram eles que se vestiram, ele próprio os vestiu. Samuel, isto é muito forte. E ele está presente hoje na humanidade, sempre ele esteve presente, sempre. E agora você pode perguntar, e eu depois hei de ensinar isto noutras lições, você pode perguntar assim, então, quem é que vai para o inferno? Bem, há bocado nós lemos já pelo menos 3 figuras que vão para o inferno. Satanás, Lúcifer, a besta, devemos saber o que é a besta, o falso profeta. E irão para lá também. Aqueles que se recusaram e que foram riscados o seu nome do livro da vida. Porque Deus continua a dar a opção ao homem para decidir. Às vezes fala-se tanto do diabo na igreja, o diabo para aqui, pastora por mim, que o diabo anda atrás de mim. Irmãos, a serpente não fez nada. A serpente só deu ideias. O que o diabo faz hoje é igual como ele fez no início. Ele dá ideias e quem toma a decisão de fazê-las ou não fazê-las somos nós. Somos nós. Quem é que te mandou a ti assinar aquele contrato sem ler as letras pequeninas? Foi o diabo. O diabo cegou-me. Então tinhas que ir ao oculista primeiro antes de assinar. Irmão, nós cometemos erros por nós próprios. O diabo só dá ideias.
Os irmãos estão-me a entender? E quem vai ficar no inferno? Aqueles que se deixarão dominar pelo mal. Quando nós vamos a Gênesis 4, veja aí Gênesis 4, e vemos o exemplo de Abel e Caim. Gênesis 4. Eu ainda estou na parte do fidalgo. Gênesis 4. Versículo. Vocês sabem esta história que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou de Caim. E dá a sensação que até, acho que houve um escritor português muito famoso, agora não me lembro o nome dele, que é o Saramago, que num dos livros dele dizia que ele não compreendia como é que Deus pode desprezar Caim. Caim aceita de um e não aceita do outro. Não, Deus explica porquê. Olha aqui assim, no versículo 7, Deus está, versículo 6 diz assim: o Senhor disse a Caim, disse a quem? A Caim: porquê é que tiraste? Porquê é que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Claro que sim. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Este português está aqui um bocado difícil de compreender, mas isto é muito simples. Você depois pode fazer uma busca noutras traduções, mas o que Deus está aqui a dizer, por outras palavras, é assim: porquê é que estás irado? Ele não estava triste, ele estava irado. Porquê é que estás irado? Se tu praticares o bem, tu vais dominar o mal com o bem, com a prática do bem. O teu irmão praticou o que é certo. E é engraçado que o próprio Abel pratica aquilo que é uma imagem do que havia a acontecer. O cordeiro foi imolado. Ele imolou os primogênitos das suas ovelhas. Tipificando aqui uma cristofonia, isto é, tipificando aqui o quê? Aquilo que era... Disse bem ou não? Aquilo que Deus, Jesus fez por nós. E se você for a Hebreus, você vai ver que Abel, apesar de ter sido assassinado pelo irmão, Abel está lá como nos heróis da fé. E foi considerado justo. Ele é justo. Então como é que um é justo e o outro não é? Porque alguns dizem assim, é porque um tinha a semente do mal, o outro tinha a semente do bem. Não. Porque Caim recusou-se de fazer o bem. E nós só conseguimos vencer o mal, não é? Só conseguimos dominar o mal real quando nós praticamos o bem. Por isso é que nós lemos muitas vezes declarações dos apóstolos assim: para vencer o mal, fazemos o quê? O bem. Como é que se vence o mal? Praticando o bem. Só que agora vem a parte que já não é o fidalgo, agora é Jesus a falar para nós. E daí vem o título desta mensagem: a fé em Cristo domina o mal real. Porque nós só vamos ter capacidade de vencer o mal quando nós estamos em Cristo. Quando nós estamos ligados à videira. Quando nós fazemos aquilo que Ele nos ensinou, ilustrando com a ceia. E hoje nós vamos tomar a ceia, vamos fazer parte da ceia, e é aqui que eu queria terminar esta mensagem, usando a ilustração da ceia como um ensino que Cristo nos trouxe a nós, de que nós só conseguimos vencer o mal real com a fé em Cristo, estando ligado nele, andando nele e por ele, permanecendo nele. Aleluia. Foi isso que Abel descobriu. Foi isso que Abel descobriu. Aleluia. Veja aí 1 Coríntios, para terminar, 11. Isto é uma lição... não é fácil de entender à primeira, mas é para ajudar.
Agora não é o fidalgo que fala, mas é instruções, porque Paulo vai dizer que eu recebi do Senhor, ele recebeu do Senhor. 1 Coríntios 11, versículo 23. E Paulo estava a instruir a igreja de Coríntios e dizia assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Digam todos comigo: fazei isto em memória de mim. Mais uma vez, fazei isto. Retenha esta frase: fazei isto. Agora, versículo 25 diz assim: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Digam comigo: fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Aleluia. Amém? Fazei isto. Fazei isto em memória de mim. O que é isto? O que é isto que Jesus está a falar? Para muitos vão dizer assim: é o cálicezinho que está ali de vinho ou de sumo, é aquele bocadinho de pão. É isso que ele está a falar? Se é isso que ele está a falar, então estamos a falar apenas de comida natural, de bebida natural, e isso qualquer um pode fazer. O que é isto? Isto é Ele. Isto é Ele, é Jesus. O pão é a expressão dele e o vinho é a vida dele. O pão é a expressão dele e o vinho é a vida dele. Ele, por outras palavras, está a dizer assim: fazei a minha vida, fazei o mesmo que eu vos fiz. Quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Façam a simbiose comigo. Sejam comigo. Isto é o meu DNA em vocês. Isto é o meu DNA em vocês. Ele está a dizer, por outras palavras, assim: absorvam-me. Alimentem-se de mim. E sejam pão partilhado aos outros que estão lá fora. Sejam pão para os outros. Sejam pão. Matai a fome de quem está lá fora. Matai a sede. Sejam o pão partilhado, sejam o vinho da vida. Sejam o sal da terra que se dilui, se misturando. Aleluia. Isto significa o quê? Que tudo o que Ele nos ensinou e tudo o que Ele nos mostrou, fazei vocês também. É isto que Ele está a dizer. Ele está a terminar a sua carreira. Ele está próximo a ser crucificado. E Ele, na ceia com os seus discípulos, Ele diz: isto é o meu pão. Este é o meu vinho. Fazei isto. Isto que eu sou. Fazei vós também. Estai em mim. Andai como eu andei. Fazei o mesmo que eu fiz. Partilha esse pão que tu tens de mim aos outros que estão lá fora. E sabe uma coisa? É assim, estando nele, que nós dominamos o mal. A fé é a presença de Cristo nas nossas vidas. Isto não tem nada a ver com aquilo que nós aprendemos ao longo de anos, em que fé é falar positivo. É bom sermos assim e devemos ser otimistas, mas a fé
É um dom que Deus nos dá porque eu creio no Evangelho, me é imputado fé em mim e essa fé se aloja em mim. É Cristo em mim e eu nele. E ele disse lá em João 15, nada podeis fazer sem mim. Nada podeis fazer sem mim. Então, engravidem de mim. Ali a Sara está perto de dar à luz, mas ela sente os seus bebés na sua barriga. Não há como esconder mais. Porque é visível. É visível, é palpável, é perceptível, sente-se. E a ceia, quando Jesus está com os discípulos na ceia, presta atenção que isto é muito importante, já vamos tomar a ceia, que é isto que eu queria deixar repetido hoje aqui. Nós não vamos comer, nós vamos beber um sumo, comprei ali no supermercado, um vinhozinho do Porto também, e vamos comer um pedaço de pão que acho que é da Panrico. Nós vamos comer aquilo. Mas aquilo, fazemos isto por quê? Para dar sorte? Porque algumas pessoas dizem assim, hoje é o dia da ceia, vou à igreja. Que é para, eu não posso falhar o dia da ceia, senão parece que falta o amuleto. Não. Nós comemos este pão e bebemos este vinho para nos lembrarmos em memória disto. O que é isto? Nós temos que renovar o nosso pensamento. Espera lá, eu não estou sozinho. Eu estou grávido de Cristo. Cristo está em mim. Ele está em mim. Eu posso dizer que eu estou grávido porquê? Porque o momento de dar à luz, por assim dizer, é quando Ele nos vier buscar e nós vamos receber um corpo novo. Mas enquanto estamos aqui, assim como Ele esteve com Adão e Eva e os vestiu, Ele está hoje connosco também para nos vestir. Por isso é que Ele disse, não andeis preocupados com o que vão comer, com o que vão vestir. Eu estou com vocês, eu visto-vos. Eu vos consolo, eu vos alimento. Está em mim, buscai primeiro o meu reino. Está em mim, alimentai-vos de mim. Absorve-me como uma esponja. Enche o teu coração de mim. E façam o que eu vos ensinei. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Vamos baixar as nossas cabeças. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te quero agradecer por esta mensagem. Te quero agradecer pelas palavras que eu disse e aquelas que eu não disse, que tu falaste ao coração de cada um de nós. Que estas palavras, Senhor, sejam confirmadas por ti. Assim como eu as vivi esta semana, foi tão forte no meu coração. Parece que fui atropelado por esta palavra. E que me fez aumentar o meu entendimento sobre a fé e sobre a tua presença na nossa vida. E como nós podemos vencer este mundo. E hoje, ó Deus, nós oramos, eu trago aqui, estão aqui estes elementos do vinho, Senhor. E está aqui este pão. E, Senhor, hoje, ao tomarmos este pão e este vinho, estamos aqui apenas para nos lembrarmos em tua memória do que é isto. Isto és tu. Isto és tu na nossa vida, Senhor. Fortalece, pois, cada um de nós, ao tomarmos hoje e ao participarmos da ceia. Em o nome de Jesus. E todos digam comigo. Amém. E agora você vai entender o que Paulo diz mais à frente. Porque nós, ao não reconhecermos isto, há muitos que dormem e perecem. Há muitos que dormem e perecem. Nós ficamos a pensar assim, porque o outro chegou atrasado, não bebeu vinho, não sei o quê. A fasquia é lá mais acima. Quando você não reconhece Cristo em si, quando nós não reconhecemos que Cristo está em nós, nós perecemos. Somos dominados pelo mal. Mas quando eu reconheço que na minha força eu não consigo fazer nada, mas Ele em mim eu consigo,
então já não é o mal que me domina, mas sou eu que domino o mal. E todos os dias acordo com vontade de vencer, com vontade de ir lá para a frente, de trabalhar, de arregaçar as mangas e por aí fora. Às vezes há pessoas que me têm andado a ouvir e dizem assim: pastor, você diz que Jesus já fez tudo, então o que é que eu tenho que fazer? Eu digo assim: nada, então viva. Você quer fazer alguma coisa? Quer, então viva. Viva! Vai viver, vai ser vida, vai ajudar os outros, vai dar a vida, vai dar esse pão que tu tens dentro de ti e partilha com os outros. Vive a vida. Eu pensava que tínhamos que subir os montes e fazer jejuns e orações e fazer... Viva a vida! Envolve-te na sociedade, envolve-te em projetos, envolve-te em qualquer coisa, mas ajuda as pessoas que estão lá fora. Partilha esse pão que está dentro de ti. E é por isso que isto cada vez está-se a fazer mais luz dentro de mim. E é por isso que eu digo aqui uma coisa, que eu não vou transformar esta igreja em reuniões todos os dias. Uma vez por semana ao domingo é mais que suficiente para você ser doutrinado. E durante a semana, viva a vida. Partilhe o pão que está dentro de ti aos outros. Seja vida para os outros. Seja uma bênção para os outros. Aleluia. Amém? Vamos então preparar. Eu hoje vou pedir aqui ajuda. Pai, vem cá, vais-me ajudar aqui hoje. Pode ser? Ajudas-me aqui a passar o pão aos irmãos. O grupo de louvor pode subir para também ajudar com louvor. Vou pedir aqui também ao nosso irmão João, se me puder ajudar. E vamos fazer assim, você vai tomar um bocado de pão e tira um cálice. Os cálices do meio, eles são sumo. Para quem não puder beber o vinho, pode beber o sumo. E os outros mais escuros é o vinho, é vinho do Porto. Mas o que importa aqui não é o sumo, é acima de tudo